Olá, meus amados irmãos, vamos continuar então cultuando ao nosso Deus, agora juntos aí online, na presença do nosso Senhor. Vamos então online aí aproveitando a oportunidade para nós aprendermos aí mais do nosso Senhor, aprendemos aí com o nosso Jesus hoje de uma forma muito especial, onde nós vamos aprender a lidar com a dor. É exatamente isso, vamos aprender a lidar com a dor, com aquilo que dói aí nas nossas vidas. Então, principalmente, o que a gente fazer com uma dor que não passa? O que você pode fazer na sua vida com uma dor que você tem tratado, mas essa dor não passa? Como então lidar com isso? Esse é o tema de hoje. Nós vamos refletir juntos como lidar com uma dor que não passa. Vamos então, na dependência do Espírito Santo, vamos conversar com o nosso Deus e no exemplo de Jesus principalmente, vamos aprender com Ele, como Ele lidava com a dor e como Ele nos ensina a lidar com a dor, principalmente com dores que não passam. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Deus, agradecemos pelo Senhor, que é o nosso maior exemplo de como enfrentar a dor, e pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos guie, Senhor Jesus, e nós aprendamos a imitar ao Senhor. Como o Senhor enfrentou a dor, a maior de todas as dores, que o Senhor nos ensine agora, ó Pai, a enfrentar a dor, a lidar com a dor, principalmente com dores que não passam. Nos ensina agora, ó Deus, e nos ajuda, Senhor, a ter esta visão, o coração que o Senhor tem, ó Pai, diante da dor. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos aprender hoje a lidar com dores que não passam, e a maioria dessas dores são causadas por feridas e por traumas, e essas feridas estão abertas e não saram, e a gente tem essas dores e podem ter acontecido por perdas de alguém, decepções muito profundas, rejeição, qualquer outras mazelas aí que causam dor e podem estar ainda causando dor para você, e nós vamos então aprender e como a gente tratando essa dor que vai gerando tristeza, vai gerando amargura, até revolta, ódio, nós vamos aprender a tratar então. Como que naturalmente, humanamente, a gente costuma resistir à dor? A gente resiste à dor, a gente tenta controlar a dor. Então a gente tenta então manter o controle, controlar a dor e controlar a fonte da dor. Por exemplo, se a dor é causada por uma pessoa, aí você quer controlar aquela pessoa e forçar aquela pessoa para que ela não cause mais dor em você. E é uma grande decepção, porque nós não conseguimos muitas vezes que alguma pessoa ou algumas pessoas deixem de nos causar dor. E também nós às vezes não aceitamos alguma circunstância que estamos vivendo e talvez vamos viver por muito tempo ainda na vida que nos causa dor. Ou também às vezes o que é mais ainda até monstruoso é nós imputarmos para nós mesmos que nós não podemos chorar, nós não podemos ser fracos diante da dor, mas nós precisamos ser fortes e não podemos chorar. A nossa tendência também com a dor, humanamente falando, é a gente fugir da dor, sublimar a dor, tentar esconder, tipo, embaixo do tapete a dor. Mas é só temos ali alguma situação de tensão que ela logo vem novamente e nos impressiona, até porque agora parece estar purgando de uma forma até mais forte na nossa alma, e a gente sofre demais com essas dores. Então nós vamos aprender
como lidar com a dor, principalmente com o nosso Mestre Jesus. Então abra sua Bíblia ali em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Nós vamos ler do 39 ao 46 e você vai aprender com o nosso Mestre Jesus como ele enfrentou a dor, a principal dor ali quando ele estava no Getsêmani, aquela dor profunda que ele chorou, lágrimas de sangue. Nós vamos aprender como Jesus então encarou essa dor, enfrentou essa dor. Lucas 22, a partir do verso 39. Vamos ler, você lendo aí, eu vou ler aqui também. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados, consumidos de tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Com esse texto nós vamos aprender aqui como Jesus resistiu à dor. Então, primeiramente, eu e você, nós precisamos respeitar a nossa dor. É muito comum nos nossos dias hoje a pessoa está com dor, está sofrendo, está triste e ali posta no Facebook uma carinha triste, sentindo-me triste. E aí ninguém dá nenhuma resposta, a pessoa fica mais triste ainda. E às vezes alguém responde lá que ela não gosta daquela pessoa e ainda ela fica mais triste ainda. Então há uma necessidade, até às vezes doentia, da pessoa expressar a sua tristeza, e ela expressa para qualquer um. Na verdade, todos nós precisamos expressar a nossa tristeza. Não é doentio fazer isso, mas a forma que nós fazemos isso, às vezes é uma forma doentia, ansiosa, precipitada, e a gente acaba às vezes abrindo na mídia, para o mundo, a nossa tristeza, as nossas dores, ou às vezes com qualquer pessoa, a gente vai ali abrindo o nosso coração, vamos desabafando, e às vezes as consequências são muito ruins, às vezes caem em pessoas que fazem fofoca, que ficam falando mal. Então respeite a sua própria dor e abra o teu coração, mas com quem de fato vai poder te ajudar, alguém que de fato diante de Deus vai poder ajudar você com essa dor. Alguns outros então se isolam e não querem abrir com ninguém, ficam isolados e não querem falar com ninguém, ficam ali ruminando a sua própria dor. Então o que Jesus fez? Jesus, ele foi abrir a sua dor, ele abriu a sua dor, ele não guardou para si próprio, e ele não podia ali abrir o seu coração como ele foi abrir. Quem que ele procurou para abrir? Olha o verso 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha a atitude de Jesus diante da sua própria dor. Ele se afastou dos discípulos e foi abrir o seu coração com Deus. Ele foi com o Pai abrir o seu coração.
mas primeiro ele se afastou dos discípulos. Não é você se isolar e não abrir com ninguém o seu coração. Você precisa parar tudo o que você está fazendo, se isolar das pessoas, mas para conversar com Deus e abrir o seu coração para com Deus, e Deus, o Pai, vai consolar. No caso de Jesus, Deus mandou um anjo ali para fortalecer ali a Jesus, mas Deus vai prover graça, vai mover-se no Espírito dele em você e vai consolar o seu coração quando você for abrir ali o que dói aí no seu coração. Então, primeiro Jesus, ele abre com Deus, e quando ele abre, ele não foge da realidade. Ele até diz para Deus: olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O propósito de Deus, de Jesus, quando abre diante do Pai ali, é fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Qualquer que seja a circunstância, ele quer glorificar Deus, ele quer glorificar o Pai, mas está sofrendo, está doendo já na sua alma toda aquela situação angustiante. Então ele vai orar, ele vai conversar com Deus, ele não foge da dor, ele não deixa de encarar a dor, os fatos, ele encara os fatos. Então não fuja da sua dor, encare a sua dor e diga para Deus onde dói, o que está doendo, e Deus vai consolar o seu coração. E ele não vai ali se isolar para ficar sozinho. Olha o verso 42, que maravilhoso. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele está ali diante de Deus, com o coração dele derramado, com o coração dele confiante. Ele quer viver aquilo que Deus tem para ele viver dentro da dor. Essa é a forma que Jesus faz para encarar a dor. Ele encara a dor e confia em Deus, confia no Pai. Agora olha a forma, olha a maneira dos discípulos encararem essa situação toda de dor, de sofrimento de Jesus e tudo mais. E eles estavam muito tristes com tudo aquilo. E Jesus estava dizendo que ia morrer, que estava chegando o dia dele e tudo mais. E eles estavam inseguros, confusos, muito tristes, os discípulos. Olha como eles encaram então a dor da tristeza, essa dor diante deles. Olha lá como é que eles vão encarar então. Olha o verso 45, olha aqui. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindos, dominados de tristeza. Encontrou-os dormindo, dominados de tristeza. Você sabe o que é isso? Eles estavam tão tristes por a tristeza, dominados, tipo uma depressão. Eles queriam dormir. Talvez não de cansaço apenas, mas eu acho que a tristeza era tão grande que eles usaram dormir como uma fuga. Pelo menos eu vou dormir aqui e realmente eu esqueço dessa situação. Como tem gente que bebe para tentar esquecer os problemas, e aquela criancinha às vezes que fecha o olho com medo de alguma coisa, pensando que aquele perigo vai sumir da frente dela, né? Então você vai fechar o olho e dormir pensando que isso vai resolver alguma coisa. Então talvez você já fez isso, ou até faz isso, está aí com as suas dores, e ao invés de encará-las e enfrentá-las, você se põe aí a dormir horas e como um tipo de uma fuga, mas isso não vai resolver nada, isso só vai piorar as coisas. O que Jesus ele faz? Ele enfrenta a dor, ele não se auto-engana, ele vai e enfrenta a dor. E o que ele diz para mim e para você? No mundo você vai ter dores, você vai ter aflições, vai ter tribulações, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo.
E você pode vencer com Jesus também, confiando, como Jesus confiou no Pai. Você pode confiar no Pai, pode confiar em Jesus, e Ele em você vai ali te levar a vencer essa dor, e nós vamos aprender como vencer essa dor, e Deus vai nos ensinando aqui com o exemplo de Jesus, né? Então, nós sabemos que a nossa vida, a realidade, nós precisamos encarar que a nossa vida ela tem os desencontros, tem as desconstruções que acontecem em nossas vidas, mas com Jesus haverão novos encontros. Ele vai reconstruir o novo na nossa vida. Deus sempre tem isso para nós, então Ele nos guia a gente não fugirmos da dor, não estarmos ali de alguma forma evitando a dor, mas enfrentando a dor mesmo, confiando nele e vendo que Ele tem mesmo ali para as nossas vidas, para o melhor mesmo, para a gente caminhar na vitória. Agora, preste bem atenção. Como você vai vencer essa dor que não passa? Jesus encarou de frente. Você está aprendendo que você também precisa encarar de frente. Mas como de forma efetiva você vai vencer essa dor, você vai lidar com essa dor que não passa? A gente costuma dizer para algumas pessoas, a gente fala, olha, quando você está passando por uma dor muito forte, alguém chega e fala, olha, vai passar, né? Vai passar. Outro chega e fala, olha, tem tom de brincadeira, quando morrer passa, não é mesmo? Mas é exatamente isso que é a verdade para lidar com a dor. Morrer. E talvez você já pensou um dia em morrer para que a dor passe. Talvez um dia, em alguma ocasião, você pensou em se matar para que a dor passe. Talvez você esteja pensando em tirar a própria vida para aliviar a sua dor. E, na verdade, é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa morrer. A melhor forma de nós lidarmos com a dor que não passa é morrermos. Mas não morrermos fisicamente. Não darmos um tiro em nós mesmos ou alguma coisa assim. Mas, de fato, Jesus, Ele nos ensina a nós morrermos para nós mesmos e vivermos para Ele, para ganharmos a vida. Olha o texto de Marcos, capítulo 8, verso 35, olha. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a achará. Então há necessidade de você morrer para ter vida. A necessidade de você morrer para você mesmo, para o seu orgulho, e morrendo para si mesmo, você vai de fato viver. Tão claro, entenda isso, tão claro, nós vamos amadurecendo na vida, nós vamos conhecendo pessoas e situações, e os anos vão passando, e a gente percebe que as pessoas que sofrem mais dor, que são mais dodói, vivem chorando pelos cantos, são as pessoas que estão muito concentradas em si próprias. Estão muito vitimizadas, embaraçadas
porque estão olhando muito para si. Aí vem Jesus e diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É interessante que tem pessoas que falam para nós amarmos os outros, nós temos que amar mais a nós mesmos, mas isso é uma grande mentira. Jesus deixa muito claro que nós não precisamos amar a nós mesmos para amar os outros. Nós precisamos negar a nós mesmos para amarmos os outros. É o contrário, nós precisamos morrer para nós mesmos para nós amarmos de fato os outros, servirmos de fato os outros. O grande problema é que nós, mesmo quando nós nos odiamos, quando nós estamos ali cheios de dores, nós estamos amando muito a nós mesmos, estamos valorizando muito a nós mesmos, e não ao nosso Criador, e não ao nosso Deus. Está entendendo? Por isso que é fundamental você dar a sua vida, você negar a si mesmo e saber que vale a pena morrer. Vale a pena morrer para que você possa viver de verdade, para que os outros que estão ao seu redor possam viver de verdade. Então, isso se traduz como seguir a Jesus. Assim como Jesus deu a vida dele, nós devemos dar a vida também pelos outros. O que é a gente seguir a Jesus? Primeiro é nós reconhecemos o valor da sua morte. Jesus, ele morreu. Para que Jesus morreu? Para que você possa viver. Para isso que Jesus morreu. Para que você possa viver. Você tem vida aqui com Deus e vida eterna. Mas ele precisou morrer. E assim como ele precisou morrer, você também precisa morrer. Dar a sua vida pelos outros. Então, reconhecer que como valeu a pena ele morrer por você, vale a pena também você morrer pelas outras pessoas também, porque o projeto de vida que Deus tem para você, que Jesus tem para você, é a sua morte. Você precisa morrer para que os outros possam viver. João capítulo 12, verso 24 diz assim: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, se o grão de trigo não morre, se ele não quebra e não morre, não dá fruto. Não vai descer uma nova planta. O grãozinho cai ali na terra, ele precisa quebrar primeiro. Depois de quebrar, que vai nascer então ali uma nova planta e vai dar fruto. Da mesma forma, ele precisa quebrar e morrer para que haja nova vida. Da mesma forma que Jesus precisou morrer para que você pudesse viver, da mesma forma você precisa morrer para que os outros possam viver também. Essa é a verdade do que Deus tem para a cura da dor. Você não está tão concentrado em você, mas dando a sua vida pelos outros. E é recorrente o fato de que quando as pessoas param de olhar tanto para si próprias, porque estão olhando mais para Deus e mais para os outros, elas não sentem tanto as suas dores. E às vezes são curadas das suas dores, mesmo que hajam ainda pessoas que estão trazendo essa dor, elas não estão mais lamentando, carcomendo-se na sua dor, mas elas estão de fato se livrando, porque não tem nem tempo e nem a cabeça para ficar lamentando a sua dor, porque estão muito ocupados em buscar a Deus, a estudar a palavra de Deus e servir aos outros e aproximar vidas de Deus e tantas outras coisas que trazem
significado, ressignificam a vida, e ela vai então caminhando para muito longe da sua dor, e assim vai aprendendo a lidar com essas dores que não passam, e muitas delas são vencidas. E a pessoa vai amadurecendo, vai pensando, vai vendo que não vale a pena mais chorar por qualquer outra situação, ficar sofrendo por situações que ela estava então tão concentrada. Ela agora está concentrada naquilo que é a razão da vida dela, a missão da vida dela de verdade, que não é ela em si, mas é Deus e os outros. Aí ela ganha a vida dela de verdade. É assim que a gente traz realmente esse verdadeiro significado para as nossas vidas. Por isso, você precisa seguir a Jesus, dando a sua vida por Ele, e não como algumas pessoas fazem, na verdade, talvez muitas pessoas mesmo que seguem um Jesus, criam um Jesus muito parecido com a própria pessoa. Então é um Jesus que vai seguir você para atender às suas necessidades, para abençoar os seus planos, para lhe fazer feliz nessa vida. Então é um Jesus que vai servi-lo para que você se dê bem na vida. Então não tem nada a ver com o plano que Jesus tem para você. Jesus, ele tem um plano de que você morra ao seu eu, ao seu orgulho, e a vida que você vai viver verdadeiramente vai ser a vida verdadeira que ele tem para você, que é a vida guiada pelo Espírito dele, e vai encher seu coração de amor, de alegria, de paz, de paciência, de misericórdia, de compaixão pelas pessoas, mansidão, e tudo isso de bom e de precioso, que vale a pena mesmo na vida, que o Espírito de Deus, que Jesus tem para nós, que o nosso Pai Celestial tem para mim e para você. Então essa é a vida que Ele tem planejado para nós. E olha como diz aqui o texto de 1 João capítulo 3,16, que é de forma prática aquilo que vai contra essa cultura que nós fazemos de Jesus o nosso capacho, o nosso servo, que vai nos servir, que vai ali fazer o que a gente quiser de melhor para as nossas vidas. E a contracultura de Jesus nos mostra de forma muito clara e objetiva que a gente vive não para nós mesmos, mas para Ele, dar a vida por Ele, dando a vida pelos nossos irmãos e pelos nossos amigos. Olha o que diz aqui em 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Também João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, em 1 João 3,16, ele fala para nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Em João 15,13, para darmos a vida também pelos nossos amigos, aproximando esses amigos de Deus, aproximando esses irmãos de Deus. E 2 Coríntios 5,15 diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí você não vai viver mais para você mesmo, você vai viver para Deus. Ele fala: tome a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a sua cruz? A sua cruz não é o seu cônjuge, a sua cruz não é o seu trabalho, não tem nada a ver com isso a cruz. A cruz fala de morte. Ele falou: tome a sua cruz, morra para você mesmo e siga-me. É isso que Jesus está querendo dizer. A gente vai viver para Deus quando a gente decide morrer para Deus.
Se você quer ganhar sua vida, você vai perdê-la. Sempre assim. Isso não é em nada desvantagem na vida. Isso não é deixar de aproveitar a vida. Isso de fato é a vida que Deus tem para você. A vida que vale a pena de verdade você viver. Então é assim que a gente vive a vida. Não lamentando-se das nossas dores, mas entregando as nossas dores ao Pai, deixando de nos concentrar nas nossas dores e viver um dodói ali se lamentando e tão mimado, tão com um filhinho ou filhinha mimado ali, ai. Não, a gente vai então amadurecer e a entender que o Evangelho diz respeito a dar a vida, e você vai dar a vida então para Deus, e você vai morrer então ali como Cristo morreu. Você vai também dar a sua vida e vai morrer a exemplo do teu mestre, e você vai então agora viver de fato para Deus. Então isso é todo dia, diante de tentações, diante das dores, isso é uma renovação dia após dia na dependência do Espírito Santo, e aprendendo a morrer, dando a vida para o Senhor, e a viver e ressuscitar. Toda essa dinâmica de dar a vida, ela vai se completando no projeto que Deus tem para você, que é você fazer discípulos, é você viver para o reino de Deus e não para o seu próprio reino. Então, quando você perdeu, você ganhou. Aí você vai ganhar a vida. Então, em todas as circunstâncias, problemas familiares, o que você estiver passando, ganhar não é aquilo que você quer fazer. Ganhar é você perder a sua vida e deixar Deus trazer a vitória dele. E Ele vai te ensinar a andar segundo a milha, Ele vai te ensinar de fato a servir as pessoas, Ele vai ensinar você de fato a vencer o mal com o bem, nessa contracultura sobrenatural, que não fala nada do que é o natural das pessoas nas reações normais. Você vai fazer toda a diferença amando de fato as pessoas, vivendo a vida que Deus tem para você viver. Eu estou crescendo nisso, estou aprendendo nessa vida também. Todos nós estamos então ouvindo essa mensagem, outras mensagens, é aí que a gente vai aprender, aí que a gente vai crescer a imagem e semelhança de Jesus nessa vida toda, que você progrida, que você cresça para a vida, morrendo, porque vale a pena morrer. Vale a pena morrer porque você vive, você vence as dores, você ajuda outros a viverem de verdade, isso agrada o coração de Deus, por isso que vale a pena morrer. Nós vamos orar agora, vamos orar para que Deus nos ajude nesse processo. A gente está morrendo todos os dias e deixando Jesus viver em nós todos os dias de verdade, e aí isso vai glorificar muito a Deus. Você vai ser muito usado na sua família, onde quiser, onde você estiver. Deus vai transformar dores, as pessoas todas em ministérios seus. Deus vai fazer uma grande obra. Nosso Deus, ele é a forma como Deus restaura as coisas e transforma maldições em bênção. Nosso Deus é maravilhoso, Ele fará uma grande obra na sua vida, com certeza. Pois vamos orar nessa direção para Deus então completar essa grande obra que Ele quer fazer. Vamos orar. Deus querido, nós sabemos, Pai, que vale a pena morrer. Ensina, Deus, a mim isso a cada dia, a cada pessoa que está ouvindo agora, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Ensina essa pessoa, Deus, como vale a pena morrer. E que a pessoa queira no Senhor, que ela busque no Senhor,
morrer para viver de verdade a vida que o Senhor tem para que essa pessoa viva, para que cada um de nós estejamos vivendo do Senhor. O Senhor sabe, Pai, a dor de cada um, a aflição de cada um, que tem passado, ó Deus, principalmente nos relacionamentos. Por isso agora, Pai, eu venho te pedir, Pai, acode, Pai, consola, anima e ajuda, ó Deus, a pessoa a caminhar neste caminho, ó Deus, para a morte do seu eu, a morte do seu orgulho. E, Pai, o Senhor vai trabalhando, ó Deus, nessas vidas para que humildemente elas possam, ó Deus, morrer para si mesmas e viverem, ó Deus, a vida toda aqui para o Senhor, consagrada ao Senhor, entregue nas Tuas mãos, e assim, Pai, elas experimentarão a vida verdadeira do Senhor, ó Deus, e o Senhor as use, Pai, usa cada um de nós, ó Pai, cada um de nós, muito para aproximar outras vidas, para dar a vida pelos nossos irmãos, servir os nossos irmãos na igreja, ó Deus, servir as famílias, Pai, e servir, ó Pai, os nossos amigos, Pai, dar a vida pelos nossos amigos também, Senhor, ajudando-os a aproximá-los do Senhor, para que eles sejam salvos, Pai. Faz a obra, Pai, que o Senhor nos liberte de ficarmos num canto aí qualquer, lamentando a vida e não sermos usados, não estarmos fortes no Senhor, e tantas pessoas, Pai, caminhando para o inferno, morrendo, Pai, sem Cristo. Por isso, Pai, nos ajuda a nós fazermos o melhor, mesmo para o Senhor, ó Deus, no amor do Senhor, ajuda essas vidas a serem salvas na bênção do Senhor, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.